Para quem não sabe quem é o Cecel, do Céu, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente aí, e como que você entrou nesse mundo de fazer projeto social e tal, que eu sei que vem desde lá do Perambularte, desde quando vocês tinham o barracão ali na Favela da Fumaça, né? Olha, Eduardo, é interessante, assim, eu gosto muito de história, né? E eu acho que nós somos as nossas histórias, né? Sempre falo isso, inclusive a minha página lá no Facebook, ela tem esse título, né? Nós somos as nossas histórias. São as nossas histórias que contam a nossa narrativa, né? Bom, eu comecei há muito tempo, Eduardo, assim, em 2001, eu fui trabalhar numa instituição, e essa instituição trabalhava com menores infratores, né? Com liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, A gente né? ia Antiga Febem, FEBEM, né? Febem, ali de Isso. Jabaquara? Não, lá na Tatuapé, mas aí eu trabalhei em Osasco, né? Uhum. E nesse meio eu comecei a entender esse lado, né? A necessidade de ter pessoas que tivesse ali escutando. Eu acho que a escuta, ela é muito importante para que a gente saiba como lidar com as dores da nossa quebrada, da nossa comunidade, né? E tinha muitos jovens, né? Que chegava até nós ali é, sem esperança nenhuma, né? Ele não tinha esperança. A esperança era que estava na tua frente. Ele queria te escutar e queria ouvir, né, alguma coisa que pudesse nortear, né, e clarear o caminho dele para ele poder se desenvolver. E dentro dessa realidade, eu comecei a tomar gosto ali pelo trabalho social. Falei, puxa vida, tá aí. É esse caminho que eu quero trabalhar, é esse caminho que eu quero seguir. A arte como ferramenta na educação e cidadania, né? Usar a arte como potência, na verdade, para buscar se conectar com outros caminhos que leve esse adolescente, essa criança, esse jovem ao sucesso pessoal e à transformação da vida dele, né, na existência dele. E aí começa a minha relação com a instituição, né? Até então eu trabalhava nessa instituição e recebia hora aula, assim, no veneno mesmo, assim, era no veneno, assim, é, trabalhava durante o dia para poder comer à noite, né? Então, mas na verdade não era nem isso que me levava àquele lugar. Até então era esse, no começo era esse, porque era um trabalho. Ah, vou trabalhar aqui e beleza, né? Só que chegou um momento que a coisa foi começando a ficar mais séria, né? Assim, no sentido de que, puxa, a minha participação nesse lugar, ela vai além do educador contratado nessa instituição. É um cara que é, é, pode fazer muito por aqueles que são igual a ele, né? A minha história não era diferente da deles. Eu só tinha saído, mudado a rota, né, da minha trajetória e conseguido me desviar das balas perdidas onde eu morava, né? Numa favela, nasci no Nordeste, porém cheguei em São Paulo com 20 dias nascido. Então, Esse trabalho que você começou, você tinha em 2001, você tinha quantos anos? ali eu tava com 22, 23 Ah, anos. então. Tinha Você veio acabado pra de me São formar também Com em quantos anos você teatro. veio pra cá? Então, para São Paulo eu vim com 20 dias, só que depois eu voltei pro Nordeste Nossa, depois. 20 dias de vida. De vida. E Caraca. voltei com 9 anos para lá. E depois voltei com 20, com 19 por aí, né? Então, assim, dentro dessa realidade, daqueles jovens. E aí, a partir dali, também eu fui trabalhar com internos também. Comecei a trabalhar com internos, com jovens internos. E dentro da liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, tinha adolescentes que eram pequenos infratores e outros não. Outra era a comunidade mesmo. Só que naquela junção ali, naquele interacionismo, não era diferente a história de quem tinha cometido alguma coisa e quem estava ali. É mesmo. Era a mesma. Eles estavam na mesma vulnerabilidade. Então, dentro dessa realidade, eu vi também a oportunidade de falar, puxa vida, a arte, ela tem um poder muito forte, né? A arte, ela tem um poder de tocar onde o ser humano tem defesas muito pessoais que ele não quer expor, né? E quando ele expõe o lado mais obscuro, né? Que era o que esses jovens faziam. Então, ali começou um processo de arte e educação, aqueles jovens. E aí eu montei, naquele processo ali, eu já estava 2 anos, eu fiquei 4 anos, né? Quase 5 anos. E aí nesses 2 primeiros anos, eles foram saindo, porque foram, né, tinha uma idade teto ali para ficar lá. E aí eu montei um grupo paralelo. Pra continuar dando assistência a esses Isso, dando jovens. esses jovens.
E aí eu montei um grupo chamado São Judas. Olha que loucura, São Judas. São Judas de teatro. Nossa, e o pessoal perguntava se era um grupo religioso. Perguntava se era ligado à faculdade de São Judas. Então, aquela... E era também uma inspiração de um grupo chamado São Jorge de Variedades, né? O Luiz Marmo, um grande diretor de teatro, Georgette Fadel, uma artista incrível, professora, né? E eu admirava muito ela. E aí, nesse processo todo ali, eu montei esse grupo. E eu já estava num grupo também na Paulista, né? Que era um grupo ali a gente ensaiava na Paulista, no Bexiga, que era um grupo chamado Lorquiana. E a Lorquiana tinha um processo muito interessante que era o trabalho socioeducativo, tinha um trabalho de adaptação dos textos, das dramaturgias do Miguel de Cervantes, dos professores do Miguel de Cervantes, na Paulista, né? Tinha professores também brasileiros, enfim, que adaptava, né, junto com os professores de língua espanhol. E aí a gente trabalhava com esses espetáculos, além de um núcleo infantil que tinha dentro, né? Então, esse ambiente ele era muito familiar, porque ele trazia essas narrativas também, sempre abordava assuntos importantes, como a questão da questão de gênero, discriminação, periferia, O teatro exclusão, sempre fez né? um papel muito forte nisso, né? Exatamente. De mostrar e tal através da arte. Exato, acho que a fotografia também, né, Eduardo? Assim, você como fotógrafo, trazer essas imagens, né, e expor, né, essa realidade. Então, dentro daquilo ali, assim, eu me via muito familiar, assim, e dialogava muito comigo. Era a minha própria realidade, assim, puxa vida, né? Como é que eu posso retribuir para esses adolescentes, essas crianças, um pouco que eu consegui por meio de pessoas que me ajudaram, também amigos, enfim, a faculdade, né? E aí começa essa coisa mais séria, né? E teve pessoas, né? Eu tive recentemente, agora comemorando 20 anos de um espetáculo que eu montei nessa época com um diretor incrível, Kleber Luiz Boss, que tá morando em Barcelona agora. Ele tem um núcleo de cultura lá também, uma instituição. E aí ele propôs os 20 anos numa live, foi muito bacana, foi lindo, assim. O elenco se encontrar e ninguém tinha mais se visto, enfim. 20 anos. E foi lindo, assim, e tá lá no YouTube também. Tá aqui no YouTube. E aí, assim, foi muito bacana. Então, essas questões que a gente tem enquanto menino periférico, menino nordestino, quebrada, naquela época eu falava muito dessa questão da hibridade. Olha que loucura, né? Eu já lia muito sobre educação, gostava muito de ler. Eu era, assim, na época eu era muito autodidata, né? E pesquisava pra caramba. E eu pesquisava muito porque eu também via uma necessidade de também poder me aperfeiçoar, me qualificar, para poder corresponder às expectativas dos grupos que eu participava. Bem, porque como meu pai viajava muito quando eu era pequeno, então ficava sempre mudando de cidade. Então, Vai fazer o quê? oi? Seu pai fazia o quê? Meu pai era um sertanejo da roça mesmo, né? Eu trabalhei na roça também, trabalhei arando terra, colhendo melancia, arrancando feijão. Então, assim, isso não tá nos livros, hein? Assim, antes de eu chegar nesse capítulo, eu vou até passar para vocês, não sei se eu poder dar uma olhada enquanto eu tô falando, que tem a ver muito com o que eu vou falar aqui. Um presente para vocês aí, pro Edu. Eduardo é parceiro, Valeu, muito obrigado, cara. participou. Esses Tem dois, dois livros aqui. são dois livros, são gêmeos, né? Simbiose, um teatro híbrido. Vou até abrir aqui. Abra aí. E uma camisa do Perambularte, que você já faz parte da família aí. Muito obrigado, cara. E tem muito a ver com o que eu tô falando aí. Camisa. E tem muito a ver com o que eu tô falando, assim, esses dois livros. Um deles são de peças que surgiu nessa época também, né? Surgiu nesse meio aí de dar voz mesmo para os jovens, de escrever junto com eles. Muitos jovens com 14, 15 anos, eles não eram alfabetizados. Então eles aprendiam a ler no teatro por meio da repetição dos textos teatrais, né? Das dramaturgias. Aprendiam a escrever poesia por meio do teatro. Então, o teatro começou a ter uma participação, uma função muito importante na vida deles, né? Que era uma coisa que a escola, por ter esse olhar mais conteudista, né? Não trazia mais teoria, né? Muito conteudista. Não tinha esse olhar de falar assim, puxa, de respeitar o tempo daquele jovem, né? Principalmente pelo histórico deles, né?